congratular primeiro, boa noite a todos os presentes, agradecer a presença, sei que a nossa luta é grande e o sacrifício é grande também para comparecer a eventos desse tipo. Mas o professor Flávio Pillit merece a nossa presença. Amigo do Rio Grande do Norte e prazerosamente aceitou o nosso convite. De primeira, não houve insistência nenhuma, ele quase que dizia, não, eu vou, me convido, se autoconvidou, praticamente. E o professor, ele é professor de gastroenterologia, para os que não sabem, professor de gastroenterologia e cirurgia digestiva da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, além de ter vários livros publicados, trabalhos científicos. E tem uma grande experiência didática. Nós vamos ter o prazer de escutar as suas palestras aqui. Boa noite. As palavras de amigo não valem muito, né? Porque amigo é amigo sempre. Mas eu acho que eu não sou amigo só do Rio Grande do Norte. Eu sou amigo do Nordeste, que é um lugar maravilhoso. Eu me sinto em casa. E a gente tem andado por aqui há muito tempo e feito amigos. Isso é que é a grande vantagem. E o prazer de estar aqui é enorme. Por isso que eu me autoconvidei mesmo, porque é muito gostoso. Ainda vocês não sabem, mas eu comi um camarão hoje, que foi estupendo. E um papo gostoso, não tem o que a gente possa falar de melhor, não é verdade? Bom, então, dizer que é um prazer estar aqui é o mínimo. E nós vamos estar falando dois assuntos. Um muito antigo e um que está mais ou menos na onda da gastroenterologia. Então, nós vamos começar por um pouco mais antigo, que é assim, nós somos obrigados a fazer a declaração de conflitos de interesse. Eu não tenho conflito nenhum, realmente aqui, inclusive, sou convidado da Sociedade Federada, então, para essa participação. Eu digo que eu só tenho 3 conflitos de interesse hoje. São as minhas 3 queridas netas, que são a Giovana, a Gabriela e agora vem vindo a Flávia. E eu sempre apresento para vocês elas, porque não adianta eu falar. Essa é a Giovana, uma mocinha de 6 anos, já estou treinando para fazer medicina, certo? Ela adora bater o pedal de bater foto de endoscopia junto com a mãe. Essa pequenininha aqui, que é a Gabriela, ainda me chama de príncipe adorado. Imagina a minha idade ser príncipe adorado de alguém, gente. É uma doçura. E a do meio é a Flávia, que está chegando. E vejam vocês que nesse ultrassom como ela é parecida comigo. Pode notar, quer dizer, e vai chamar a Flávia. Então, já a coisa está andando muito bem. A minha filha estava perdendo, que é o primeiro dela, e a outra filha tinha as duas, então ela falou, não, vou dar um jeito de modificar esse jogo, né? Bom, nós vamos falar sobre constipação intestinal. E por isso que eu disse que é um tema velho. Então a ideia é a gente dar uma revisão do que há de atual hoje no tratamento, né? O que os algoritmos das principais sociedades acham sendo o melhor. Então, o porquê desse assunto, bom, essas são as principais referências bibliográficas da que nós vamos estar falando. E a importância, vocês já sabem, mas continua sendo a segunda queixa mais frequente no consultório do gastroenterologista, a constipação. A primeira é uma mistura entre dispepsia e refluxo, e a segunda vem a constipação. Ela supostamente atinge de 5 a 20% na população ocidental, e esse é um estudo mostrando a sua incidência em vários países. E aqui já se nota nitidamente, em amarelo, como é muito mais frequente na mulher do que no homem. E quando a gente repara só no Brasil, isso é também comprovado como é nos outros países, e aqui dá aproximadamente 2 para 3, mais ou menos isso, às vezes um pouquinho mais. No consultório do gastroenterologista, eu tenho a impressão que isso é um pouco maior. No meu consultório está dando 4 para 1.
com a frequência mais de mulheres, evidentemente. Então, nós estamos falando da constipação, certo? E vejam vocês que a grande maioria é crônica. Como aqui pode ser visto, e eu sem óculos vai ser um problema, mas nós estamos aqui com entre 30%, se não me engano, e 70% dos casos que vêm com constipação já com uma duração de sintoma de mais de 3 anos. Esses sintomas, eles ocorrem, eu vou ter que ficar mais perto, entre 30% a 70%, certo? Eu não vou checar mesmo. Posso subir, né? Eu vou subir, depois eu desço. É que essa letrinha é pequena, 30% a 70%, certo? Esses indivíduos têm a constipação com a evacuação uma vez por semana. Como eu já disse, são muito mais frequentes nas mulheres. E a prevalência hoje ela aumenta com a idade e ela aumenta naquelas faixas de menor de menor poder aquisitivo. Isso se deve à alimentação e tudo mais, como vocês já sabem. Bom, então, o grande impacto da doença é a sua qualidade de vida dos indivíduos, porque realmente é uma doença, do ponto de vista de morbidade, muito pequena, mas de alteração da qualidade de vida muito grande, tanto na qualidade de vida como um todo, como até com problemas na esfera sexual. Por causa disso, a gente tem que dar uma olhada melhor para fazer um diagnóstico mais preciso para ajudar no tratamento. Então, classicamente se divide a constipação naquela constipação funcional, que é a primária, onde não há uma causa definida, então não há uma doença causando. Então aí a gente pode dizer que é um distúrbio ou uma doença mesmo. E muitas vezes ela é orgânica. E aí então o que nós vamos ter? Nessa, ela não é doença, mas ela é o sintoma. Então, por exemplo, um câncer vai ter como sintoma a constipação. E isso a gente precisa ter a noção para estar sempre tentando tratar da melhor maneira. Quando a gente fala em orgânica, ela pode ser secundária ou um sintoma de várias doenças digestivas, metabólicas, né, como o hipotireoidismo, endócrinas, como o diabetes, condições neurológicas, psicológicas e, evidentemente, medicamentos. E hoje a gente, como sabe que a constipação ocorre mais em idosos, então é muito importante que hoje os nossos idosos usam muito medicamentos. E parte deles podem causar a constipação ou estar ajudando nessa constipação. A funcional, hoje, ela é subdividida em 3 grupos. Aquele indivíduo que tem a constipação, mas o trânsito é normal, ele evacua todo dia, o dia sim, o dia não. E por que se diz que ele é constipado? Porque ele chega contando para nós, tem dificuldade para evacuar, as fezes são muito duras, não evacua todo. Então o problema dele não é a infrequência da evacuação, porque não é infrequente, mas é difícil. Tem aquele grupo, esse é o grupo normal, é o mais comum e muito mais frequente em mulheres. Da mesma maneira o trânsito lento. O trânsito lento é menos frequente, mas geralmente a constipação é pior. E esse a gente precisa entender para poder tratar melhor. É aquele indivíduo que tem inércia cólica, porque o peristaltismo está diminuindo. E temos o último, que é o grupo de indivíduos que tem a dificuldade evacuatória. Então o distúrbio está na saída, que podemos chamar também de anísmos. Então, definindo isso, ajuda às vezes na maneira de abordar o tratamento. O quadro clínico vocês já conhecem, né? Nós já estivemos comentando, mas um dado interessante é que muitas vezes difere a visão do médico da visão do paciente. Então, o que o médico mais chama atenção é a infrequência da evacuação, enquanto que o paciente são os sintomas correlatos, que é as fezes endurecidas, que são também o empachamento, o incômodo. Então, isso é um dado interessante, porque a gente tem que valorizar o nosso paciente, pendendo para aquilo que ele acha de mais importante. A intensidade varia desses 3 níveis. Lembrar que a leve não chega no nosso consultório. As pessoas já vão tentando se acertar, vão tomando o seu chazinho, vão se acertando. E como a constipação hoje tem sido muito comentada, hoje o paciente que não chega ao consultório, ele já chega já sabendo
várias coisas que são importantes fazer. Pode não fazer, mas ele já sabe. Então já facilita para nós o reforço disso. A moderada e a grave é que chega para a gente. Grave, não na morbidade, mas grave na intensidade dos sintomas. E ela é classificada, então, em aguda, transitória ou crônica, e a crônica é o que é mais comum também para nós. O diagnóstico é baseado puramente em critérios clínicos. Essa é a realidade. Então, nós temos que diferenciar, certo, os casos para saber, do ponto de vista de conversar com o doente, de ouvir o doente, de pôr a mão no doente, certo? Saber que ele não precisa de uma série enorme de exames, como, por exemplo, evacuar no computador da NASA para avaliar essas fezes para dizer que ele tem uma constipação, certo? Então, uma história clínica bem feita, um exame físico completo, e aí o diagnóstico baseado nesses sintomas positivos e nunca de exclusão, a gente é permitido fazer o diagnóstico. Evidentemente que cada caso deve ser avaliado na necessidade ou não de exames complementares. De qualquer maneira, aqui fica dividido nessa parte de exames complementares o seguinte: se o enfermo tem menos de 50 anos e não tem sinais de alerta, não há por que se preocupar. Muitas vezes, dependendo da região, nós fazemos um protocolo de fezes, como rotina. Você pode até fazer prova tiroidiana, sangue oculto ou exame proctológico, mas, na realidade, o que diferencia é se ele tem ou não os chamados sinais de alarme. Então, se esse indivíduo chega e não tem febre, anemia, sangue nas fezes, emagrecimento maior de 4 quilos em 3 meses, se ele não tem sintomas noturnos de incômodo, se ele não tem dor abdominal, se essa constipação é refratária a tratamento de longo período, ou se ele não tem história familiar de câncer, nós estamos nessa idade, ou menor de 50 anos, nós estamos autorizados a tratar como tal e reavaliar depois. Quando ele tem mais de 50 anos, ou algum sinal de alarme, isso muda de figura. E muda de figura, e vários exames podem ser feitos. Lógico, eu nem vou dizer para vocês que colonoscopia não faz diagnóstico de constipação. Vocês já sabem disso, isso é para o público mais jovem. Mas eu faço questão de chamar a atenção para um exame aqui muito importante, que eu julgo muito mais importante do que a manometria retal e defecograma, que ficam para casos excepcionais, felizmente. Por quê? Porque o tempo de transcolônico, que é muito simples e barato, e difícil de você achar quem faz, porque ele depende de você ter essa cápsulazinha com esses marcadores. Isso é baratinho. Só que no Brasil ninguém faz. Então você tem que ter essa cápsula e é só fazer um raio-x simples de abdômen que você vai ter esse diagnóstico do tipo de constipação. Se essa constipação funcional é de tempo normal, se ele tem inércia ou se ele tem problema de defecação. Então o que se faz? Um raio-x no dia que toma a cápsula, um raio-x simples de abdômen. Pede para o paciente não tomar laxante de forma alguma, manter sua vida normal, faz outra radiografia com 3 dias. Se não tiver mais os marcadores, nem precisa repetir. Se ainda tiver os marcadores, nós vamos fazer com 5 dias. Então, com 5 dias, se tiver 4 ou menos marcadores, esse indivíduo tem trânsito normal, tem constipação de trânsito normal. Se tiver mais que 4 marcadores e distribuído no cólon todo, é inércia, é o trânsito lento. E se eles se acumularem, mais de 4, na saída, em reto e no máximo sigmoide, é um problema mesmo de saída e vai nos orientar para o melhor exame, se for o caso da fazer. Um diagnóstico diferencial chama a atenção. É com a síntese irritável na forma constipativa. Porque se confunde muito. E se confunde muito o médico que não conversa com o doente. Por quê? Porque ele não para ouvir o que o doente sente. E o doente chega e fala, eu tenho cólica, quem tem o intestino preso, ele já vê que é uma doença funcional, ele já taxa de síntese irritável. E muitas vezes essa paciente tem dor quando toma o laxante. A cada 3 dias ou a cada 4 dias. Isso não é síntese irritável. E a síntese irritável é ter dor, independente de ter ou não tomado o laxante. Então esse é um diagnóstico diferencial interessante até para não fazer um diagnóstico errôneo para o paciente. De qualquer maneira, o tratamento acaba sendo relativamente semelhante, acho que aqui
na constipação, como não vai ter dor, simplifica o tratamento. E o tratamento? Então, para a gente chegar naquilo que é o nosso objetivo, né? Como abrir esse cadeado e conseguir que esse paciente evacue. Fundamentalmente, eu queria só lembrar do ponto de vista do paciente. O que a gente tem visto é que esses pacientes chegam mesmo para nós já conhecendo o que é importante estar fazendo. Então, esses pacientes chegam já com várias promessas. Isso aqui eu fotografei lá perto de casa, numa praça, intestino preso, faça cocô todo dia. E tem um telefone. Eu não liguei para ver o que o Ricardo ia fazer, porque eu ia ficar desesperado. Mas é isso que a gente vê, né? Então, eles já sabem a importância das mudanças alimentares, o que deve comer, a importância do líquido, comer fibra, isso eles já sabem. Pode ou não fazer, mas eles já sabem. Então, não adianta nós vamos repetindo isso. Já usam vários laxantes. Esse é um estudo que foi feito, que é um consenso latino-americano de 2006, e esse consenso é muito interessante, porque mostrou, de modo geral, de algumas áreas da América Latina, o que esses indivíduos que chegavam no nosso consultório já tomavam. Veja que fibra, quase 40%. Os laxantes irritantes, quase os outros 60%. O osmótico, que é um laxante muito menos agressivo, 1%. E muitos tomando junto com o antispasmódico pedador. Então, é isso que a gente via no nosso dia a dia. Então, outra coisa interessante é que esses pacientes que chegam para nós, raramente, ou seja, de cada 4 nesse estudo, só um não tinha tomado nenhum remédio. 3 já tomou alguma coisa para tentar resolver a constipação. E outra coisa interessante é que quase metade deles tomam algum remédio e estão insatisfeitos com o que eles estão tomando. Tá? E os remédios são os mais variados. Eu trouxe aqui aqueles que têm a grande agressão ao intestino, provocando irritação, provocando melanose cólica, que são os laxantes irritantes. E eu chamo a atenção do 46, que o 46 era dito homeopático. E tinha na fórmula terebentina. Quer dizer, a terebentina é tão agressiva ao intestino que é proibido hoje o uso no Brasil, até manipulado. E eu tenho medo, hoje ela mudou, hoje eles usam picosulfato de sódio no produto dito homeopata, né? E eu tenho medo do doente que já chega no consultório com a bomba, que é o 92. E aquele que toma já 2,46 para fazer o mesmo efeito. E daqui a pouco ele vai dobrar de novo a dose. Essa é a realidade dos laxantes irritantes, né? A associação de drogas é muito comum. Ele toma um chazinho, quando não funciona, ele toma um remédio, aí vai. A solução rápida. Quase todo doente nosso quer tomar um remédio que seja rápido. Ele quer tomar e quer ir ao banheiro. Isso é muito complicado. A coisa não funciona dessa maneira. A outra, ela quer hora marcada. Porque ela só pode fazer cocô naquele horário. Veja que drama. Como é que você pode pôr um relógio no intestino? Ninguém vai conseguir isso. E o paciente tem que entender que há limitações e depende dele acertar isso. A evacuação diária, esse é outro mito. Há uma falta de entendimento do paciente que não é normal, só é normal quem evacua todo dia. Não é verdade. Tá? Mas isso a gente tem que avisar para o doente, porque se ele vai na esperança que você vai fazer com que ele evacue todo dia, nós estamos arrasados. Nós não vamos conseguir quase consertar ninguém. O indivíduo que evacua uma vez por semana, se ele evacuar a cada 2 dias, dia sim, dia não foi um grande negócio. O paciente está bem, mas nunca todo dia. Então isso precisa ser conversado, porque na realidade o que os consensos como a 3 diz é que o que é normal é o indivíduo evacuar até 3 vezes por dia, a pelo menos 2 vezes na semana. Só que a mediana é uma vez. Então, nós temos que estar conversando com isso. Lógico que o doente que evacua 3 vezes por dia, se passear evacuar dia sim, dia não, ele deve estar tendo algum problema. Isso a gente já conversado, mas geralmente é só um problema de dieta. E por fim, a grande maioria busca na gente o medicamento milagroso, aquele que faz efeito rápido, custa barato, certo? Toma uma vez por semana, de preferência toma uma vez só, já corrige tudo, ainda que pode marcar horário. Isso não existe. Então, eu diria que esse medicamento chamaria STF,
O STF não é Supremo Tribunal Federal, certo? Mas ele é o laxante supremo e está preso ele só, certo? Inclusive, vários que não deviam estar soltos estão soltos, alguns estão saindo da cadeia agora. Então, do ponto de vista médico, nós também temos uma série de dificuldades. O médico, quando enfrenta esse paciente, ele começa a ter um problema da consulta rápida. Hoje, nós todos, eu estou dizendo todos porque eu sei, certo? Que o meu consultório e muitos de vocês depende do convênio. E o convênio é aquele papelzinho que paga aquele limite. E se você não andar com as consultas, você vai chegar um dia e não vai ter leite para as netas, no meu caso. Então, a gente precisa fazer andar. Mas a consulta rápida, que a gente não escutar o doente, começa muito mal. O diagnóstico vai ser muito complicado. Então, nós temos o problema da consulta relâmpago. Nós temos a necessidade de fazer uma abordagem individual, e ele é sempre complexa, senão o doente não chegaria até a gente. As complicações do uso prolongado de laxantes precisa ser explicado para esses indivíduos. Tem que fazer medo, porque muitos têm medo de isso poder acarretar um câncer. Nós temos que motivar o paciente, porque senão ele vai acabar relaxando com esses cuidados. Veja, numa consulta relâmpago, como você vai fazer isso com o paciente e ele se motive? Por isso as recidivas são muito grandes. E o prognóstico é incerto. Você pode tentar uma série de coisas que o paciente acaba não fazendo ou não sendo eficiente para ele. De qualquer maneira, esse é o algoritmo hoje mais utilizado no tratamento de um paciente constipado. Então, inicialmente, naqueles grupos que tem uma constipação leve, nós devemos fazer uma dieta laxativa e mudanças comportamentais. Isso tem um grau de evidência bem. O que nós temos que tomar cuidado nesse grupo é se eles não estão tomando nenhum medicamento constipante. Então, esse tem uma lista enorme, está pequenininho, porque ninguém vai ler isso mesmo. Eu mesmo esqueço, alguns têm que ter essa listinha lá para comparar se ele não está tomando nada. E com isso feito, a coisa vai andar bem. Quando a gente fala dieta laxativa, vocês todos já sabem. Então, eu não vou estar repetindo aqui a importância disso. Mas gostaria de salientar duas coisas. Quando se fala em 20 a 30 gramas de fibra, ninguém parou para pensar a quantidade de fibra que é. Isso aí era para coisa de 100 anos atrás. Hoje, se a gente conseguir comer 15, é um milagre. Só para dar um exemplo, aquela barrinha de cereal tem 1 grama. Imagine vocês quem come 20 daquela. Tá? Então, no fast food, no nosso dia a dia, a gente não está conseguindo comer isso tudo, mas tem que aumentar. E sempre que aumentar, vocês são mais jovens, nunca peça para comer as 20 gramas. Ele tem que começar a aumentar um pouquinho, senão vai ficar um balão, vai estufar e vai se sentir pior, vai falar, esse doutor não sabe nada e vai mudar de médico. Você não vai ter nem aquele papelzinho do governo. Certo? E outro é pedir para tomar líquido. Quando se trata de mulher, tem que fazer uma combinação boa, porque mulher toma pouca água, certo? Por quê? Porque a constituição hormonal dela, a constituição de necessidade de água é menor. Então, tomar isso é difícil. Então, você tem que combinar. Olha, você vai pôr 2 litros de água na geladeira, onde você andar, e você vai ver o quanto você consegue. Porque senão a mulher toma meio litro e vai achar que está afogada e não toma mais. Daí ela vai ver que não é o suficiente. Então, esse é outro acordo que o precisaria estar fazendo. Bom, as mudanças comportamentais, a mais importante, sem dúvida, é a obediência ao reflexo evacuatório. Esse é o grande mal. Nós, que passamos a viver em sociedade, nós somos um ser animal social, nós mudamos, então, as características. Todo animal comeu, evacua onde tiver e tchau e benção. Alguns são mais educados, comem o cocô, outros nem isso fazem. Nós não. Nós aguardamos o momento certo para evacuar. O problema é que isso exagerou. E do ponto de vista social e outros, mas mais é social, cultural, né? Há uma barreira, e talvez isso contribua para isso ser mais, a constipação ser mais frequente da mulher, porque a mulher já é, desde pequenininha, ensinada que não pode usar banheiro público, que é sujo, que pega doença, que não pode evacuar na escola, que não pode evacuar na casa do namorado, e aí vai. Aí isso cria um grande problema. A mulher vai se tolhendo de evacuar, e ela passa a evacuar só no banheiro dela. E isso acaba sendo um grande problema. Tá? E como mudar isso? Precisa conversar. Agora, o grande problema é a gente que vai tratar,
vai tentar que ela tenha um estímulo evacuatório. Imagine se ela está trabalhando no banco e não pode parar aquele momento para ir até o banheiro. Você faz de tudo para ela ter o estímulo e ela breca o estímulo. Não vai ter outro. Aí vai ser muito difícil de tratar. Então essa conversa precisa ter, mas não precisa ser esse exagero que eu chamo, que é a mulher que ama o vaso sanitário dela e põe flores quando ela vai embora, até porque ela usa como vaso mesmo. Ela ama. É aquela mulher que a gente viaja, vai para um hotel 5 estrelas maravilhoso, aquele banheiro lindo, às vezes tem até 2 privadas, uma para ela, uma para você, né? E ela fica 7 dias entupida. Ela não faz cocô fora de casa, nem se o banheiro é maravilhoso. Ela só vai no banheiro dela. Como? Tem que mudar. E isso não tem jeito, tem que ter acordo. Também não vamos exagerar. Não precisa ter o banheiro no escritório e muito menos ir de moto trabalhar, porque tomou café, tem vontade, mas não vamos exagerar. As mudanças comportamentais incluem uma disciplina de horários, ajuda que o melhor horário é de manhã, porque como a gente passa a noite toda dormindo, quando toma um café da manhã, estimula o reflexo gastrocólico. Então esse é um bom momento para ir evacuar, certo? Mas todo mundo está cansado, levanta correndo para ir ao trabalho, então não dá para dar uma paradinha ali no banheiro, né? Então isso acaba sendo um problema. Atividade física, não precisa ser exagerado, mas caminhadas, e às vezes, naquele indivíduo que tem uma flacidez abdominal importante, às vezes alguns exercícios para reforçar essa musculatura. A outra é a concentração. Quer dizer, vai ao banheiro, vai para cumprir a sua função, ou 1 ou 2, mas vai fazer. E desocupa muito. Vamos andar, a fila está aí. Porque senão você vai lá e não fica prestando atenção no que está fazendo, vai ler um jornal, vai ler uma revista, fica muito complicado. Então, a leitura tem que ser evitada. Dormir nem se fala. Porque às vezes começa sendo pequenininho, certo? Então não é lugar para dormir, né? Então, e por último, a posição no vaso sanitário, porque a posição é importante. E eu vejo pelas minhas netas que elas querem ser adultos rápido, então elas querem evacuar na privada de adulto. E elas ficam a perninha ali balançando, quer dizer, ela não tem prensa abdominal, nem dobrar o corpo direito ela mais consegue. Então essa é a posição ideal. Então, como as nossas privadas são mais altas, nós não conseguimos nem fletir a perna. Então, essa posição, um banquinho, ele faz a posição ideal. Então, até isso, às vezes, a gente precisa estar conversando com o nosso paciente. Muito bom. Isso veio, melhorou, mantém. Não melhorou. Provavelmente, esse paciente já está naquela fase que tem ou moderada ou grave constipação. Nesses casos, muito provavelmente nós vamos precisar ajudar com medicamentos. Então eu chamo os medicamentos como se fosse assim um sinal. Né? Uma constipação, sinal vermelho, a glucosada toda parada lá, sinal verde, abre para passar. Então o nosso medicamento é um sinal verde para isso. E quando a gente tem a moderada, e a gente consegue identificar isso, a gente vai usar incrementadores de volume, que funcionam muito bem e tem um grau de evidência do uso bem. Já os amaciantes e emolientes são menos frequentes, certo? São os óleos minerais, essa coisa toda, que ajudam, mas muito pouco além do placebo. Tá? Então, os incrementadores de bolo fecal, vocês já conhecem, eles são muito importantes porque eles retêm água dentro do intestino, tornam o cocô mais fácil, isso fica maior, então estimula o peristaltismo e é fisiológico. Então você pode usar isso tranquilamente, mas não precisa só ser um medicamento, você pode tomar, você pode até comer mais fibras e isso fazer esse efeito. Então, funcionou? Nós vamos manter. Não funcionou? Nós vamos para a etapa dos agentes osmóticos, que são muito bons, porque também são fisiológicos. São, inclusive, autorizados para ser usados em grávidas. Então, durante a gravidez é um produto que pode ser usado com segurança. E eles fazem o quê? São açúcares que retêm água dentro do intestino, ou roubam água para dentro do intestino. Isso facilita a evacuação. Então, tanto uma moderada como uma grave é que a gente vai acabar usando. Um grau B de evidência também, certo? Então, nós sabemos vários desses sais, ou mesmo desses açúcares, que funcionam muito bem. Estão todos aí no mercado que a gente pode estar usando. Eu sempre prefiro os açúcares aos sais, magnésio, essa coisa aí. E funcionou, nós vamos manter. Agora o problema é o seguinte, assim,
Funcionou, nós vamos manter. Não funcionou. Aí o que nos restava eram os irritantes ou estimulantes, com grau C de evidência, e esses, sim, um problema para o uso. Certo? Por que problema? Porque são substâncias que aumentam a motilidade intestinal, portanto estimulam o peristaltismo, através da irritação, da estimulação direta dos plexos pincéis. Eles são os antraquinônicos, que são os chás, sene, cáscara sagrada, cuibá, e os estimulantes químicos, que é o difenilmetano. Então, esses são complicados e acabou as desvantagens, as complicações não aparecendo, eu peço desculpas. E quando esses não funcionavam, ainda a gente fazia elucubrações, a gente usava o misoprostol, que é um produto que era inicialmente para bloquear a bomba no estômago, não é? E que virou um abortivo no Brasil e que tem como efeito colateral a diarreia. Ou a colchicina, usada em vários pacientes com processo inflamatório e que tem como efeito colateral a diarreia. Então veja que ponto nós chegamos para tratar. Melhora manter, mas isso não é produto para ser mantido. Uma grande desvantagem que foi coberta por aquela outra parte, a grande desvantagem desse produto, além de causar uma irritação e podendo levar a melanose cólica, que não aumenta o risco de câncer, mas é um fator nítido de agressão, tá? O que acontece? Ele tem a grande desvantagem de precisar doses maiores para manter o mesmo efeito. Então o indivíduo começa tomando um comprimido, depois 2 comprimidos, depois de 6 meses, 3 comprimidos, no fim ele muda, vai para outro laxativo irritante, porque aquele já não funciona mais. Então essa é uma grande dificuldade. Então quando melhora com isso, como fazer para manter? Nós tínhamos essa dificuldade. E o pior ainda, quando não melhora? O que fazer? Talvez essa é a parte mais interessante, o que nós estamos tendo de novo nesse momento para estar usando. Então, esse é a nova, vamos dizer assim, a nova porta que está se abrindo para nós, no nosso jeito. Nós temos 2 grandes grupos. Os procinéticos, o tegacerode saiu, porque produzia muitos efeitos colaterais, era um produto muito interessante para ser usado, certo? É um produto derivado da serotonina, mas ele não era um agonista do 5-HT4. Só para lembrar, a serotonina, certo? Que é um mediador, um neurotransmissor entre cérebro e intestino e também um modulador do peristaltismo. Nós sabemos que o tipo 4, quando alterado, provoca constipação. E o tipo 3, quando alterado, provoca diarreia. Então, os produtos começaram, os medicamentos começaram a ser, vamos dizer assim, criados para fazer para serem, para funcionar igual ao 5-HT4 ou 5-HT3, certo? Serem agonistas, esse é o nome. E o que aconteceu? O tegacerode era um agonista parcial do 5-HT4. Ele começou a dar efeitos cardíacos e com problemas, às vezes, problemas graves, de complicações, e ele foi tirado do mercado. No Brasil não, é tarja negra, mas pouco usado. Mas funcionava. Então, para substituir, vieram 2 produtos, a procaloprida e o veluzetrol. Esse ainda está em início de uso, né? E eles são procinéticos, mas agonistas altamente seletivos. E isso fez com que caísse muito o risco de complicações. E temos os ativadores de canal do clássico, o lubiprostone e o linaglutida. Então, falando cada um deles, a procaloprida, a vantagem é que já existe no Brasil. A indicação de cura é para usar em situação crônica em mulheres refratárias ao tratamento, né? Ele é um agonista altamente seletivo do 5-HT4, nos indivíduos então, que não respondem ao tratamento convencional, e o risco cardíaco ou eventos colaterais é mínimo, e o grau de evidência A. O veluzetrac é novo, não está disponível no Brasil, não tem nome comercial ainda, tá? E funciona, parece que da mesma maneira que o procaloprida. Se for mais barato, talvez seja uma boa opção para a gente quando chegar aqui. Os ativadores do canal de cálcio, o lubiprostone. O lubiprostone ele aumenta a secreção de fluidos e a motilidade, portanto. Ele não está disponível no Brasil, o nome é Amitícia, tá? Quem vai a congresso fora vê bastante propaganda deles.
E ele é usado muito naqueles indivíduos com constipação, mais do que com síndrome do intestino irritável constipativo. E os riscos de eventos adversos são mínimos também, com grau de evidência A, deve estar chegando no Brasil logo. O linaclotide, ele está mais indicado nos Estados Unidos, pelo menos, e na Europa, para os pacientes com síndrome irritável na sua forma constipativa, além de constipação. Ele também aumenta a excreção de cálcio, portanto, aumenta a secreção, sendo uma agonista do hormônio secretor intramucosal. Então, ele atua ali mais, não tanto na mucosa, que é uma maneira diferente de ele dar, chama Linzess, que não está disponível ainda no Brasil. Então, eu acho que nós estamos tendo um novo caminho para aqueles indivíduos que chegam a precisar do laxante, irritante ou estimulante, e essas drogas novas podem ser uma nova opção para a gente. Então, no tratamento, eu gostaria de chamar a atenção, para terminar, de algumas situações especiais. A mais importante é a mulher jovem, que o grande grupo tem, que chega ao nosso consultório, tem inércia crônica, alguns anísmicos. Esses são indivíduos que hoje, se os hormônicos não fizerem efeito, os novos produtos, tipo no Brasil que nós temos a Caloprida, podem ajudar bastante. E se passar disso, só biofeedback e outras situações, por exemplo, planelismo até uma hérnia interna, uma hérnia pélvica, a acabar em cirurgia. Nos idosos, é outra situação importante. Nós temos que ver os efeitos de drogas constituintes que eles podem estar usando em causas físicas e mentais. Ele pode estar preso numa cama, não faz mais exercício, não consegue mastigar direito, come menos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E nesses indivíduos, por exemplo, a Caloprida, mesmo em idoso, é bastante segura. Então, é um produto que pode ser usado. Um detalhe interessante é lembrar que nos idosos, como nas crianças, os enemas e os supositórios funcionam muito bem. Então, é outra opção de estímulo que a gente pode estar lançando mão. Situações outras especiais. Na gravidez, nós, o máximo que chegamos é os osmóticos, porque é o que está liberado por segurança. Na infância, nós temos os osmóticos e os supositórios, como eu já disse anteriormente. Nos psiquiátricos, esses novos produtos, quando esgotadas as outras opções, podem ser usados. Nos diabéticos, a mesma coisa, quando esgotado, podem ser usados. E nos cardiopatas também, isso é um outro fator, porque o cardiopata não pode fazer esforço evacuatório. Então, a gente já tem que aliviar e pedir para que usem o osmótico e, se não funcionar, aplicar o outros procedimentos existem, que não cabe aqui, porque são situações especiais. E os objetivos do tratamento é a normalização dos movimentos peristálticos, melhora da satisfação do indivíduo com a sua evacuação, que é a qualidade de vida, e alívio dos múltiplos sintomas, transformar desse desespero a essa alegria, com o esforço de evacuar menor, com fezes não mais endurecidas, com evacuações infrequentes para frequentes, a distensão abdominal e o desconforto diminuindo. Então, vendo esse doente, o que a gente gostaria que ele passasse a ser esse doente. Nesse momento, eu acho que nós podemos parar por aqui. Não sei se eu falei demais. Falei para variar. Bom, é sempre um prazer escutar o professor Flávio. E quero lhe assegurar que a plateia, aquilo que você falou demais, você foi altamente conciso. Você falou o necessário, extremamente prático. E eu coloco aqui a disposição, o microfone à plateia, para quem quiser fazer uma pergunta. Como é que o senhor faria para idosos, homens? Ela foi indicada, a Caloprida foi indicada só para mulheres, que isso começou com o FDA nos Estados Unidos. O FDA fez uma grande falha quando liberou o tegacerol sem ler as letrinhas pequenininhas do estudo, onde dizia que havia risco cardíaco. Quando eles se deram conta que os riscos cardíacos começou a ser usado demais, e os riscos cardíacos começaram a aparecer, aí eles tiveram que recolher o produto com um grande problema para Novartis, né? E isso foi uma situação muito desagradável para o FDA e eles tiveram que mudar tudo. Como todo mundo valoriza muito essa
rigorosidade deles, eles voltaram a ser extremamente rigorosos. E esses produtos todos, eles fazem questão de uma avaliação muito precisa. E por causa disso, por exemplo, o Silancentron, que era um produto que a Solvay ia soltar para a fase diarreica da simplicidade, que custou mais de $1 milhão o desenvolvimento do produto, né? O FDA não aprovou, porque tinha 2.500 pessoas estudadas e ela queria 5.000. E a Solvay faliu e a Abbott comprou. Outro exemplo foi a Glaxo. Tinha o Ondansetron, que era outro produto para simples esterilidade, certo? Que eles investiram mais de $3 milhões a Glaxo. E o produto, quando saiu, 1 ano de uso nos Estados Unidos, começou a dar colite isquêmica com morte, e era em homens, e eles imediatamente tiraram o produto, e a Glaxo faliu. Com isso, agora há um desespero muito grande. A Procaloprida mostrou um número grande de pacientes, porém, como é muito mais frequente mulher do que homem ter constipação, no grupo era mais ou menos 82% do total avaliado era de mulheres. Então, por isso o FDA só liberou para mulher. Agora tem 2 estudos já correndo, um na Austrália, o outro no México, que é feito só em homens. Provavelmente isso vai mostrar que ele é absolutamente seguro. Então, a gente que tem acompanhado isso, eu tenho usado normalmente, mesmo no idoso, mesmo indo contra a cura. Tá? Então, isso a gente não pode estar dizendo, porque o risco é nosso. Né? Mas, você conversando com o paciente e na situação que ele precisa, eu tenho usado, sim, como também tenho usado para síntese evitável na forma constipativa, quando não tem outra solução, mesmo não tendo indicado em cura. Tá? Bons resultados. Eu diria que hoje eu fiz um acompanhamento, já temos 15 meses usando o produto, nós temos uma boa quantidade de pacientes, mas ela tem dado um bom resultado entre 60% e 65%. Mas se cada 10, 6 responder, você só ficou com um problema para 4. Né? O problema maior eu acho que é o custo. Geralmente parou a medicação, volta à constipação. Mas às vezes o doente se entusiasma em evacuar todo dia e começa a fazer os outros hábitos e às vezes a coisa continua andando. A minha pergunta, estou vendo aqui, olhando aqui a plateia, só tenho eu e mais um ali que é cirurgião. A dificuldade que a gente tem quando o doente chega, já passou por 10, 20 clínicos, né, com inércia colônica, e você indicar o tratamento cirúrgico, muitas vezes uma colectomia total com um paciente jovem. Estou com 2 casos, uma é uma pessoa influente na cidade, uma política, e outra uma irmã de uma colega super jovem, 20 e poucos anos, com inércia colônica, para indicar um tratamento cirúrgico radical nesse clínico, às vezes é pensa. Queria ver a opinião do senhor. Continue pensando e não opera. Eu sou cirurgião. E um dos maiores desastres da minha vida foi quando eu operei um paciente com inércia colônica. Se não for risco, e um risco que precisa de um tratamento cirúrgico, e eu sou da época do Megacom, graças a Deus o Chagas não existe mais na nossa região, é muito raro. Eu acho que no Brasil inteiro ele está erradicado. Então isso foi uma felicidade para nós. Agora, a inércia colônica, o resultado cirúrgico é muito ruim. Porque não adianta tirar uma parte do colo, tem que tirar o colo todo. E a gente tira, na esperança, pelo menos, os que eu operei há mais de 20 anos, que faz, eu acho que graças a Deus, mais de 20 anos que eu tenho. Se o doente chega, olha, eu quero operar, então você vai operar com outro. Isso eu não opero porque eu vou casar com você. Porque eu já tenho uma mulher, vou aguentar 2. Não vou aguentar. Entendeu? Então, essa é a realidade. Porque não funciona. E nesse consenso latino-americano, eu fui um dos 3 responsáveis pela parte cirúrgica. Então nós vamos fazer um levantamento, que na América Latina quase não existe, mas um levantamento muito grande. Na Europa, nos centros nos Estados Unidos, eu posso te dizer, a experiência assim, na Cleveland de Orlando, né, eles têm uma experiência assim, 12 casos, 3 fizeram uma coisa, 3 fizeram outra, 4 fizeram outra cirurgia, resultado, pífio. Entendeu? E aqueles que eu operei, achando que uma ilha reto ia ser uma maravilha para o doente, foi a mesma droga. Certo? E o doente começou a tomar de novo laxante. Você já viu melanose cólica em ilho? Eu já vi numa doente que eu operei. E ela continuou tomando laxante, ela tinha o problema dela, eu fui ver depois, era psiquiatra. Então, eu diria a você o seguinte, você está na mesma encruzilhada que eu. E olha, se é influente
Né? Sai fora. Mais um motivo para você não operar, porque você vai acabar com a sua clínica. Ele me operou, uma droga. Está louco, não vale a pena. Com certeza. Olha, eu sou muito honesto. Eu não vou falar que isso aqui, eu faria isso. Entendeu? Inclusive eu tenho lá o arcebispo, é o meu paciente, ele não é constipado. Eu tiro com o meu dedo, né, eu sou Paulo Proctologia também, meu dedo é abençoado. Não tenho do Papa, mas tenho do arcebispo aqui. Mas eu sei que a coisa funciona dessa maneira. A procaloprida que nós utilizamos aqui, geralmente é preconizado para o idoso 1 miligrama. 1 miligrama. Né? Na cidade natal, nós tivemos dificuldade, o laboratório não manda, aí tem muita 2 miligramas. Você tem alguma experiência assim, em termos de segurança? Não. Eu não trouxe esses dados porque não era esse o objetivo, e senão a coisa ia ficar longa. Mas os estudos foram muito concisos. Eles fizeram um estudo nos indivíduos com menos de 65 anos e que mostrou o quê? A dose de 1 miligrama, de 2 miligramas e de 4 miligramas foram muito parecidas, com uma superioridade em 2 miligramas, mas não era superior ao de 4 miligramas. Então, portanto, a procaloprida é uma droga que não adianta, se não funcionar, dobrar a dose. Não é por aí. Outra coisa, não é laxante. Isso precisa explicar para o doente. Por que isso é importante? Porque ele está acostumado com isso. Ele toma o comprimido, faz cocô. Ele fica 3 dias sem tomar, 4 dias sem tomar. Está incomodando a história, ele vai tomar outro comprimido. Se ele toma a procaloprida e funcionar, ele não pode no dia seguinte não tomar, achando que é um remédio caro e que ele funcionaria como esse tipo de laxante. Na realidade, ele é um regulador do peristaltismo. Bom, voltando para a sua pergunta. Quando eles foram fazer para idosos, eles tiveram uma preocupação enorme, especialmente com a parte cardíaca, porque foram os grandes problemas que aconteceram com o tegaceróide. Então, eles precisavam provar que era um produto seguro. E isso mostrou o seguinte, também que a dose é 2 miligramas, mas como 1 miligrama era muito próximo nessa qualidade, eles indicaram o uso de 1 miligrama. E já vem na bula, se não funcionar com 1, você está autorizado a passar a 2. Tá? E o risco não aumentou. Só para você ter uma ideia em números, o risco de um evento adverso com 1 comprimido do tegaceróide, o mesmo risco vai correr o doente se ele tomar de 150 a 250 comprimidos de uma vez só da procaloprida. Então o risco é muito pequeno. É só isso. Então é um produto seguro nesse aspecto, pelo menos até agora tem mostrado.